Boa noite a todos. Sejam bem-vindos, a um recomeço, mais uma jornada. Nós, ano passado, a gente começou a trabalhar alguns livros, às vezes trabalhando alguns textos, e até para indicação. A literatura espírita, ela é muito vasta e ela tem vários objetivos, Ela é muito instrutiva a respeito de quem quer o conhecimento da própria doutrina, para quem quer o conhecimento do Evangelho, do ponto de vista do Espiritismo, da forma como nós espíritas interpretamos o Evangelho através da codificação de Kardec. Mas basicamente toda obra espírita, seja ele um livro que a gente chama às vezes de livros de estudo, que é basicamente conhecimento doutrinário puro, ou um livro de romance, ou um livro de mensagens, como o que o Orlando colocou aqui agora, ele sempre tem um objetivo: despertar o nosso espírito para as verdades eternas. O livro que eu vou ler hoje, que vai ser a base dos nossos comentários, é o livro Cirurgia Moral, que é do médium João Nunes Maia, pelo Espírito Lancelin. Esse livro foi editado a primeira vez em 1983, que ele foi lançado, e ele já está esse aqui, que na verdade é a 21ª edição, e essa 21ª edição foi em 2011. Então já é um livro bem antigo, mas o texto dele, que eu vou ler agora, é um texto muito instrutivo. É a edição de número 30, que fala o seguinte: observa o teu comportamento. A psicologia é um instrumento valioso para o nosso aprimoramento espiritual. Usemo-la todos os dias, observando o nosso comportamento, alimentando os tesouros conquistados no reino da moral e substituindo os instintos inferiores por boas maneiras que a consciência educada no Evangelho aprova. O tempo que gastaríamos na maledicência, aproveitamo-la na auto-observação, com o sentido de nos melhorarmos em todas as frequências espirituais. Esse exercício é um trabalho que agrada a Jesus e conquista a amizade dos benfeitores da vida maior. Todos temos uma conduta, entretanto, isso não basta, sendo necessário que tenhamos uma vida reta. Essa é a parte que nos toca fazer, e esse empenho é nosso, por direito e por justiça, por ter nas marcas das nossas mãos o nosso próprio melhoramento. Há inúmeras pessoas que fazem parte de organizações que desprezam a oração, que não conseguem sensibilizar nem a si mesmas por lhe faltar a energia atraída pela súplica. Esquece-se também de que a oração não é somente o balbuciar das palavras, nem o decorar automático de frases ou páginas escritas pelos dirigentes das comunidades. Tudo o que fizeres dentro das leis do amor é uma oração a Deus, pois cada vez estarás enriquecendo a tua própria cultura espiritual, como faculta a tua consciência na tranquilidade do coração. A prece é, pois, um ato de gratidão, quando mostramos o que já aprendemos na escola do Senhor. Em tudo o que estás fazendo, com acerto, estarás orando ao Criador e terás retorno de ambientes de maior conforto e paz para a tua jornada interminável. Quem não aprendeu a orar, não sentiu a vida na própria alma. A prece te dará forças novas para corrigir as tuas faltas, seja elas qual forem. Quem vive no clima da oração, sente mais o céu a palpitar por dentro e Deus a dirigir os seus passos. O santo e o místico são dados às profundas meditações, e são esses seres incompreendidos que nos dão exemplo de virtudes. Não deixes o tempo passar sem que faças alguma coisa em teu benefício, mudando o teu modo de proceder, mas mudando no que aprendeste com as grandes almas. Para tanto, temos por misericórdia divina o pergaminho de Cristo como herança nossa. Vamos acertar a nossa vida dele para que se façam as correções necessárias.
todos sabemos e conhecemos o bem e o mal. E quais os caminhos que devemos trilhar? Todos temos uma voz interior que deve ser ouvida, como que um alto-falante dentro da consciência, ligado por fios invisíveis ao microfone de Deus. Se temos ouvidos de ouvir, é justo que façamos uma cirurgia moral em nós mesmos, em nosso comportamento, para que a luz desabroche em nossos corações, hoje internamente. Sempre que eu vou fazer uma leitura de um livro e ele vai ser a base de alguma palestra, eu pego alguns pontos principais. Nós poderíamos detalhar esse livro e veríamos que tem coisas extremamente importantes que foram ditas. Mas como palavra-chave, eu vou usar primeiro o próprio título, que diz respeito ao nosso comportamento, que diz respeito às nossas ações, que em um tempo de tecnologia muito avançada, em um tempo em que a vida virtual quase que substitui a vida normal, em muitas situações nós nos colocamos na posição de juiz para julgar o nosso próximo. Estamos naquela posição, da trave ao argueiro. Nós não conseguimos ver a nós mesmos. E estamos sempre vendo o defeito no outro. Somos rápidos no julgar qualquer notícia, sem apurar, sem esclarecer. E com isso, muitas vezes, muitas vidas são destruídas. Nossos jovens, principalmente, que vivem vidas muito pautadas em redes sociais e que buscam de forma incansável, serem aceitos, serem notados, serem percebidos, e às vezes não conseguem falar, não conseguem levantar a voz para pedir por socorro. Esse livro, ele nos chama a atenção nessa leitura pela nossa necessidade de observar a nós mesmos. Às vezes nós estamos tão centrados em buscar o mal no nosso próximo e esquecemos que o mal, como diz na leitura, que nós conhecemos tanto bem quanto o mal, também está presente em nós, em tendências que às vezes damos voz, às vezes cometemos atos que são totalmente contrários ao que a gente busca aprender do pergaminho de Jesus, que nada mais é do que o Evangelho. Então esse livro também vem nos trazer algo muito importante, E eu digo que é extremamente importante nesse momento em que nós nos sentimos tão sozinhos. Embora os recursos tecnológicos possam nos aproximar, se eu posso fazer uma videochamada, antigamente a gente ouvia a voz, mas antigamente ainda era cartas. Então a tecnologia nos aproximou de forma que nós possamos até conversar com um ente querido distante, com um amigo, através de uma videochamada. Mas mesmo com esses recursos tecnológicos, em muitas situações nós nos sentimos sozinhos. Porque nenhuma tecnologia ainda, pelo menos, conseguiu recriar o calor humano, o aconchego, de um abraço, de um carinho, de um aperto de mão, de ouvir a voz ao vivo, olho no olho, nos falando alguma coisa para nos confortar. E eu trago aí outra palavra-chave importantíssima nessa leitura, que é o poder da oração. Orlando estava convidando aqueles que se interessam para a nossa prece de quinta-feira. E é muito bom, porque ajuda e sustenta muitas pessoas. Nem sempre eu participo virtualmente, até por questões pessoais, Mas é um momento que eu sei que eu posso me conectar na oração. Porque eu sei que várias pessoas estão ali com o mesmo objetivo: orar em conjunto. E essa lição vem nos trazer isso, vem nos falar do poder da oração. Porque a oração é o que nos conecta a Deus. A oração é o nosso momento íntimo de encontro com Deus. Se eu tenho fé e se eu creio no poder da oração,
eu vou conseguir me sustentar, porque eu sei que eu não estou sozinho. Nós tivemos que aprender a trabalhar a nossa fé de uma forma mais abstrata durante a pandemia. E foi por isso que nasceu essa prece online. Pela nossa necessidade de estarmos juntos, mesmo que fosse apenas no momento da oração. Porque nesse momento não tem como incorporar um guia e dar atendimento. Mas não se iludam. Tanto foi feito pelas pessoas, principalmente no período da pandemia, que nós precisávamos tanto de manter a nossa fé, porque vimos milhares partindo para o plano espiritual. E essa prece, ela serviu de suporte. E eu vou além disso, porque em muitas situações nós não conseguimos elevar o nosso pensamento para fazer uma prece. E Jesus, ele sabia disso. Foi por isso que ele nos ensinou a oração do Pai Nosso. Para que nós pudéssemos falar, não de uma forma decorada, automática, mas refletindo sobre cada trecho, cada palavra, cada frase, cada oração do Pai Nosso, para que a gente, conseguindo elevar o nosso padrão vibratório e abrir o nosso coração para Deus. Mas ainda, sabendo que às vezes nenhum Pai Nosso a gente consegue, existem várias casas espíritas, que tem o SOS Prece, que é um momento que através do telefone, talvez hoje possa ter mudado, você se conecta, e pede, eu preciso de ajuda. Não é algo que a pessoa vai te dar uma consultoria, fazer um atendimento fraterno, mas é o momento em que a pessoa abre um livro, e às vezes, abrindo ao acaso um livro, nós temos a mensagem. Então, se de repente, nesse momento, eu pegasse esse livro, vamos ver aqui, se eu pegasse esse livro, e aí vem uma lição, entender sempre. No momento em que eu fizesse a leitura desse livro, que foi aberto por mim, aleatoriamente, mas com o pensamento vibrando em favor de outra pessoa, as palavras ali descritas pode ser a chave que vai abrir as comportas em que as pessoas se encontram em tal desespero que, se romperem de forma desordenada, pode causar grandes tragédias na vida de pessoal, de qualquer pessoa que esteja vivendo em momentos de dor. Então, continuando, pensando nas palavras-chave, desse livro, ele nos convida a essa reforma íntima, ele nos convida a lutar pela nossa melhoria espiritual, porque é importante eu fazer essa transformação. Lembro lá da prece do fariseu, que estava lá falando, Senhor, tenha pena de mim, porque eu sou pecador, no silêncio. Enquanto, que o outro gritava lá, falando das suas virtudes. Não é isso que Deus quer. A prece do fariseu, ela representa o reconhecimento nosso das nossas imperfeições, porque é através desse reconhecimento que eu vou buscar essa transformação, essa melhoria íntima. E esse livro, ele traz uma frase que é muito importante a gente colocar aqui. Eu sou o único responsável pela minha transformação espiritual, pelo meu crescimento espiritual, pela minha evolução espiritual. Então, para a gente ir finalizando essa mensagem de hoje, eu quero dizer o seguinte: quando eu chego a casa,
eu vim aqui por algum motivo. Não importa se ele é mais ou menos grave. Se a dor que me traz aqui, ele vai ser enorme, porque nós podemos mensurar a nossa própria dor. Aos nossos olhos, o que o outro sente talvez seja simples, porque nós não carregamos a cruz do outro. Mas ao chegarmos a esta casa, nós estamos buscando por soluções. Essas soluções, elas têm várias características, né? Não, eu quero uma solução para o meu problema. Mas se nós não entendermos que nós somos causa e efeito dos problemas que nós enfrentamos, nós não vamos conseguir a solução. Porque os nossos guias espirituais não vão resolver os nossos problemas num passe de mágica. Os nossos guias espirituais não vão fazer com que eu consiga um emprego da noite para o dia. Os nossos guias espirituais não vão fazer com que aquela pessoa, por quem eu tenho um amor imenso, mas que não retribui, de repente comece a me amar ou se apaixone por mim. Os nossos guias espirituais não vão conseguir fazer isso por nós. Mas eles vão conseguir nos dar a orientação necessária para que às vezes a gente consiga acalmar o coração e até mesmo veja o óbvio. Que às vezes a solução dos nossos problemas está tão óbvio e é tão simples. Mas nós, na nossa dor, na nossa angústia e cevado, não estou aqui para invalidar a dor de ninguém. Mas é certo que quando nós estamos, às vezes inquietos, angustiados, nós não conseguimos deixar que essa voz, que também foi falado no texto, fale na nossa consciência de forma clara, nos orientando para o melhor caminho. Por isso que essa casa, de uma forma atípica da maioria das casas espíritas, tem esse trabalho diferenciado. Porque Ramsés, Pai Jacobino, Mãe Maria, Mãe Preta, todos esses guias maravilhosos são a voz da nossa consciência que muitas vezes nós não ouvimos. Às vezes eu saio daqui plenamente satisfeito, porque nesse dia eu recebi o conforto e o consolo, porque nesse dia era o que eu dava conta. Mas vai chegar um dia que eu vou virar e falar assim, poxa, não gostei. Por que será? Por que eu não gostei do que o guia falou? Ah, mas ele não falou o que eu queria ouvir. Será que é porque o que você queria ouvir não é o que você precisava ouvir para realmente fazer essa autotransformação que vai gerar a solução dos seus problemas? Então, quando a gente fala que os nossos guias são a voz da consciência, é porque eles tantos vão nos acolher, nos confortar, nos orientar, mas também vão usar da sua palavra, da sua sabedoria para nos despertar. E o despertar nem sempre é fácil, nem sempre é suave. Às vezes ele vem envolvido em muita dor, porque dói muito nós olharmos para dentro de nós e perceber, eu sou causa e efeito da dor que eu estou vivendo. Eu sou causa e efeito do problema que eu estou vivendo. Às vezes a gente banaliza algumas situações, mas dando exemplos muito simples e muito claros de cotidiano, quantas vezes um pai não tenta orientar o filho, porque esse pai sabe tudo? Não. Porque pela lógica, esse pai é mais velho, tem mais vivência, viveu um pouco mais. Talvez, diante de uma situação, os conselhos dele possam ser totalmente banais. Talvez a experiência de vida dele não seja uma referência para aconselhar um filho, mas ele é a voz da razão, da sensatez, da experiência. Então, sempre que um pai ou uma mãe vai falar para um filho, ele visa o melhor para esse filho. Embora esse melhor, muitas vezes, seja contrário aos desejos desse filho. E Deus é assim conosco, né?
E ainda assim, muitas vezes, nós permitimos a esses filhos que eles escolham o próprio caminho. Assim Deus conosco. Ele é Pai amoroso que está sempre buscando nos alertar, nos educar. Mas ao mesmo tempo, como Pai amoroso, Ele nos deu o livre-arbítrio, que nos permite a escolha. E assim, errar e acertar. Mas errando e acertando, nós vamos aprendendo. Então eu deixo aqui, como final da minha fala, uma mensagem de reflexão. Não vamos ter medo de olhar para nós mesmos. Vamos buscar essa melhoria íntima. Vamos ouvir com clareza e sabedoria tudo aquilo que os nossos amigos espirituais estão tentando nos dizer. Vamos procurar ter ouvidos para ouvir, para que realmente possamos sair daqui com aquilo que às vezes nós viemos buscar, com ansiedade, nem sempre com clareza. Nosso coração busca alguma coisa. Às vezes a nossa mente não está alinhada com o coração. Às vezes, racionalmente, eu penso que estou buscando uma coisa. E emocionalmente o coração sabe o que é certo. Eu agradeço a todos, carinho e atenção. Tenham uma boa noite e uma boa reunião.